eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e esse é o vídeo de leituras de fevereiro de 2025, que tem poucas leituras, mas tem boas leituras porque estamos na vibe de qualidade e não quantidade. Começando com a melhor leitura do mês, que também foi a primeira leitura do mês, que é Voyage of the Damned, da Frances White. Esse livro foi indicado no ano passado ao melhor romance de estreia no Goodreads e chegou a ganhar 18 mil votos, então ele teve aí um certo apelo. Uma amiga me indicou esse livro dizendo: é um livro de fantasia com uma gay trambiqueira, tu vai gostar. E adivinha só? Gostei. Esse livro trata de um país fictício dividido em 12 províncias, em que cada província tem uma pessoa que tem um dom. Uma vez a cada tantos anos, as 12 pessoas das províncias com os dons têm que entrar num barco e ir até uma montanha agradecer pelos seus dons. O que acontece é que nessa viagem de barco com as 12 pessoas com o dom, nós temos um assassinato. E aí nós temos que descobrir quem é o assassino das pessoas com dom antes que todas elas sejam mortas. Foi a primeira vez que eu li uma fantasia com suspense, assim, e eu achei bem legal essa mistura que a autora fez. Os personagens são muito carismáticos e uma coisa que a Frances White se preocupou muito nesse livro foi com a representatividade. Então nós temos personagens não binários, nós temos personagens gays, bissexuais, negros, gordos, cadeirantes. E não é uma narrativa que busca falar muito sobre ser cadeirante, falar muito sobre ser não binário. Não, os personagens eles só existem dessa forma na narrativa e tá tudo bem. Inclusive eu achei bem inteligente a forma como a autora foi costurando essa diversidade na história. Como é um livro de mistério, a gente fica querendo adivinhar, né, quem é o assassino. E eu adivinhei parte do plot, mas eu achei muito legal que a autora conseguiu fazer mais 2 plot twists dentro do mesmo mistério. E esses plot twists eu não vi chegando. Então, assim, realmente foi o meu favorito desse mês. Quero que seja traduzido para o Brasil logo, acho que precisa ser, mas também pensei que seria muito legal se fosse uma série da Netflix de tipo assim uns 6, 8 episódios, uma série de mistério com fantasia, ia arrasar. O segundo lido desse mês é o Iron Flame, que é o segundo livro da série A Quarta Asa, que eu comecei a ler em janeiro desse ano. Que é uma história sobre, basicamente, dragões e os seus montadores que têm que defender ali o seu país e tudo mais. Esse segundo livro, ele é muito melhor do que o primeiro, porque a gente tem uma expansão do universo do livro, ele se torna mais político, junto com a fantasia, e ele tem menos romance do que o primeiro. Além disso, o romance ele é menos óbvio. No primeiro, o problema que eu tive é que nos primeiros 2 capítulos a gente já tinha percebido ali o triângulo amoroso, quem ia ficar com quem, as intrigas e tal. Nesse segundo, a autora freou um pouco no romance e aproveitou para desenvolver mais o mundo e a política e a fantasia dele. Então eu achei muito melhor do que o primeiro. Eu tô ansioso pelo terceiro livro, que eu quero ler no volume físico, aí eu me inscrevi na fila da biblioteca para pegar. Eu estou na posição 130. Então, se tudo der certo, em algum momento deste ano, eu vou ler o terceiro livro. Mas pelo que eu pesquisei, vão ser 5 livros essa série, então se eu demorar para ler o terceiro, não tem problema, porque a autora ainda tem que publicar 2. O terceiro e o quarto livro que eu li este mês foram A Maravilhosa Terra de Oz, do L.F. Baum, e Ozma de Oz, também do L.F. Baum, para o meu projeto de leitura do universo do Mágico de Oz. Eles são o segundo e o terceiro livro da série, e eles são meio que uma continuação do Mágico de Oz. Eu não vou falar muito sobre eles, porque tem o vídeo, eu vou deixar linkado aqui para vocês verem, mas a gente tem um livro que é sem a Dorothy e um terceiro livro em que a Dorothy volta para Oz. Nós temos novos personagens secundários que são muito legais, inclusive melhores até do que o Homem de Lata, como a galinha Bilina, que é a galinha amarela, que é maravilhosa. E nós temos uma problemática feminista que aparece, mas também uma problemática trans. Tem toda uma discussão se é considerado trans ou não, mas a gente tem claramente aí indícios de que o L.F. Baum estava brincando com a ideia de termos um personagem masculino que assume o papel de um personagem feminino. Não vou dar mais spoilers sobre o vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês poderem ver. O quinto lido deste mês foi Mais ou Menos 9 Horas, do Vitor Martins, que é um lançamento do Vitor do ano passado. Esse é o 4º livro do Vitor e também é o 4º livro dele que eu leio. Eu gosto bastante das coisas que ele escreve e esse livro não foi diferente. Nesse livro a gente tem um personagem principal de mais ou menos 30 anos que não tá muito feliz com a sua vida, que recebe a ligação de que o pai homofóbico dele faleceu e ele tem que passar 9 horas no ônibus indo para o velório do pai no interior. Só que quem está sentado do lado dele no ônibus nessa viagem de 9 horas? O primeiro namorado dele lá do ensino médio. Eu achei uma ideia muito legal de ficar mexendo com passado e presente ali. Achei bem fofo, mas um pouco óbvio.
A gente tem aí todo aquele sentimento familiar, meio sessão da tarde, que eu não gostei tanto assim. Mas a narrativa do livro é muito boa, muito gostosa de ler, é muito engraçado. E a gente se apaixona pelos personagens e quer ver o que vai acontecer depois. A história não tem um fim e a gente fica com esse gostinho de queria saber o que vai acontecer com essas pessoas. Apesar de eu ter gostado bastante, o meu favorito ainda é o livro de estreia do Victor, que é o 15 Dias, que, assim, é sensacional e eu sei que já foi traduzido para várias línguas e merecidíssima essa tradução. E aí, em janeiro, eu tinha começado a ler o Stormlight Archives, que é um projeto do Brandon Sanderson, e o primeiro livro é The Way of Kings, que foi traduzido como O Caminho dos Reis. Eu tinha pegado o primeiro volume na biblioteca, eu tive que ler as 1.200 páginas em 6 dias, mas deu tudo certo. E aí eu peguei o segundo livro na biblioteca, que é o Palavras de Radiância, e aí vocês podem ver que essa edição aqui da biblioteca tá coitada. Toda ferrada, mas assim, ele tem um pouquinho mais de páginas do que o primeiro, são 1.300 e alguma coisa. Eu já tô na página 250, mas já estou profundamente chateado. Porque nas primeiras 200 páginas, o Brandon Sanderson simplesmente assassinou a minha personagem favorita do primeiro livro, que eu achei um absurdo. E aí aquilo, é muito difícil de ser fã de fantasia, especialmente fã de pessoas como o Brandon Sanderson, porque eles estão sempre matando os personagens que a gente gosta. Aí, às vezes, é bom a gente ler aqueles livros Água com Açúcar de adolescente, porque a gente sabe que não vão matar os personagens principais. A gente sabe, no fundo, que eles não vão morrer. Mas numa fantasia dessas, a gente nunca sabe. E aí, o último livro lido deste mês é o livro On Being Included, da Sara Ahmed, que não foi traduzido para o Brasil, mas a gente poderia dizer que o título é Sobre Estar Incluído, que é um estudo muito legal que a Sara Ahmed fez nas universidades, e ela vai dizendo que toda essa campanha por diversidade e por incluir a diversidade nas universidades, às vezes não inclui de fato e às vezes perpetua preconceitos, especialmente o racismo. É nesse livro que ela desenvolve um conceito essencial do trabalho dela, que é o conceito de não performatividade, que é basicamente este gap, né, esse espaço que a gente tem entre o que uma política diz fazer e o que a política faz de fato. E nessa lacuna a gente com frequência tem as pessoas da diversidade que não são contempladas com as ações antirracistas, anti-homofóbicas, antimachistas ou sexistas e assim por diante. É um livro bem interessante, mas também ele é um pouco de soco do estômago, porque ele começa a criticar de forma positiva, numa crítica que eu tô dizendo não de falar mal, mas uma crítica de tentar produzir melhor os instrumentos de diversidade que a gente criou até agora, e a gente vê que é urgente a gente pensar em outros instrumentos, porque eles claramente não estão dando certo. Foi esse o vídeo, eu disse que eram poucas leituras, mas foram boas leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim o que você leu, ou se você leu já algum desses livros que eu li. Não esquece de ajudar no engajamento, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, me dando um oi nos comentários, e de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo, e provavelmente aparecendo aqui na tela também.